Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do De Túlio Um Pouco, seu podcast para conhecer as pessoas maravilhosas que fazem parte da comunidade patrocinense. E hoje temos a nossa primeira convidada feminina aqui. Ela que é uma pessoa, assim, fantástica, sou um pouco suspeito a dizer, mas ela é psicóloga, arte-terapeuta, ela é mãe da Sofia e tem tanta coisa no currículo dela que, sinceramente, dessa vez eu vou deixar para a própria convidada se apresentar. Então, seja muito bem-vinda, Letícia. Eu quem agradeço pelo convite, Túlio. Olá a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder fazer esse bate-papo, né? Sobre psicologia, sobre comportamento humano, falar um pouquinho, né, também aí sobre essas temáticas que eu tenho trabalhado cada vez mais, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu já sou psicóloga, já tenho 8 anos. Sou arte-terapeuta também, trabalho muito com enfoque em traumas, violência contra a mulher, mãe da Sofia também, tem algumas especializações, mas que a gente pode ir conversando durante o decorrer do nosso Claro. bate-papo também. Mas obrigada aí pelo convite. O que que é, assim, já é uma pergunta que você foi se apresentando e eu já vou adiantar que isso aqui é basicamente psicologia para leigos. Então, o Uhum, que que é arte-terapia? Porque, vamos lá, pelo nome eu já penso em arte mesmo. É uhum. literalmente isso? O que que é arte-terapia? Tá. Arte-terapia, né? Eu descobri a arte-terapia durante a graduação, durante a produção do meu TCC, né? Do meu trabalho de conclusão de curso. Eu sempre gostei muito de arte no geral, música, cinema, né? Dentre outros. Então, quando eu queria escrever sobre alguma coisa, eu queria escrever sobre alguma coisa que eu gostava. E aí eu descobri que existia a arte-terapia, que é uma área de trabalho do profissional, pode ser de psicologia ou de outro profissional da área de saúde, né, que é justamente utilizar a arte como recurso terapêutico para auxiliar a pessoa a poder se conhecer, poder se organizar internamente, trabalhar atenção, memória, concentração, porque com esses recursos artísticos, quando eu utilizo de uma pintura, de uma música, né, eu estou organizando minha mente, eu estou trabalhando a atenção, a paciência, a calma, eu estou me organizando internamente, dentre várias outras técnicas que a gente utiliza. Então, eu descobri esse método, fui fazer uma especialização, né? Fiz uma especialização em arte-terapia e é uma área que eu trabalho e que eu amo muito. Então, arte-terapia é literalmente usar a arte, então. É porque, assim, são uns nomes que às vezes eu escutava, já escutei arte-terapia e eu falei assim, cara, Uhum. será que é muito besta eu perguntar se arte-terapia realmente tem a ver com arte? Sim. Mas que bom, então, que a linha de raciocínio, então, não tá tão errada. Não, muita gente confunde com a questão, né, de oficina, algo nesse sentido, né, de um trabalho um pouco mais manual, Uhum. que também tem a sua importância, obviamente, só que durante o trabalho com a arte-terapia, a gente já é um pouco mais pontual, um pouco mais focado. Então, por exemplo, o que eu tenho que trabalhar com essa pessoa? Aí eu quero trabalhar mais essa questão de deixar vir os aspectos que estão no inconsciente dessa pessoa. Então, o que eu vou pedir para ela, qual o recurso, qual o material, qual a técnica que eu vou utilizar, né? Então, é um pouquinho mais focado nesse sentido. Por isso que a importância do profissional de psicologia nessa área. Entendi. Uhum. É diferente É, quando você. Por exemplo, eu gosto de ouvir música porque ouvir música é minha terapia. Não, não é só terapia, é terapêutico, sim. né? Uhum, Mas aí a arte-terapia, ela junta esses elementos uhum. ao trabalho do psicólogo. Sim, aí é arte terapêutico. A arte terapêutica. Bacana. Sim. Uhum. Letícia, você atua com vários tipos de paciente diferentes, né? Com demandas diferentes. Então, eu imagino que traumas, relacionamentos, você falou sobre violência. é, Tem mais alguma área, assim, ou o que você tem visto hoje como uma das principais demandas que tem aparecido para você? Uhum. Bom, a ansiedade é um número um, né? A maioria das pessoas que buscam terapia hoje em dia, o processo de psicoterapia, é justamente para poder trabalhar as questões de ansiedade. Ou então alguma situação pontual que tenha acontecido recentemente na vida dela. Questão de perca de um ente querido, né? De mudança de ciclo, término de relacionamento, término de amizade,
né? Uma questão de desligamento de empresa também. Então, são lutos, na verdade. Sim. Luto não é apenas quando você perde uma pessoa, né? Também quando você encerra algum tipo de ciclo, você vai passar pelo processo de luto. Então, tem muitas essas demandas que são trabalhadas. E aí, quando a gente começa esse processo terapêutico com a pessoa, às vezes apaga o fogo inicialmente, que é justamente auxiliar essa pessoa a compreender o que tem gerado ansiedade a ela, aí depois a gente pode começar a trabalhar umas questões mais profundas, né? Aí são questões geralmente associadas a traumas relacionais, de desenvolvimento que vem desde a infância, que ainda influencia os comportamentos dela na atualidade, né? Então, a gente vai muito por esse caminho, né? Influencia os comportamentos dentro das relações atuais, né? Então, muitas vezes a gente vai acabar trabalhando essas questões. Mas também trabalho com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? E tudo que norteia essa questão de relacionamento, né? E violências psicológicas que o pessoal não sabe o que é. Sim, sim. Inclusive, você tem feito uma série super legal no Instagram falando sobre essas violências psicológicas, né? Então, tá lá no Instagram da Psique, né? Qual que é o arroba? @psiqueptc. Perfeito. Então, é muito simples de encontrar, né? Procurou lá na barrinha PsiquePTC, já achou, Já né? achou. Você falou sobre relacionamentos e é uma parada que eu tenho pensado muito, tem aparecido alguns conteúdos pra mim hoje, tanto no Instagram quanto no TikTok, e eu acho que é algo que faz sentido a gente conversar aqui. Você acha que hoje, esses relacionamentos que são iniciados, não de uma forma... Vou falar de uma forma geral assim, né? Isso não é uma indireta. Mas relacionamentos que começam pela internet, você vê que existe um conforto maior para começar esses relacionamentos, porque existe uma certa camuflagem, às vezes, das fragilidades que essa pessoa tem. Eu digo, se eu começo a conhecer uma pessoa, a pessoa vai e fala assim, nossa, eu adoro ouvir Charlie Brown Jr. Eu falo assim, nossa, eu também adoro. Eu dou um Google ali, Minha pesquiso. alma gêmea. Entendeu? E tudo fica muito fácil. Tu acha que isso tá relacionado com essa facilidade, assim? Então, hoje em dia, tá um caos, né? Essa área de relacionamentos, né? Então, as pessoas, elas desaprenderam a se relacionar, estão com dificuldade de criar e, principalmente, de manter vínculos profundos, né? Então, a internet, a gente sabe que muito nos ajuda, obviamente, né? Eu amo a internet, porém, ela tem um lado ali que também muito nos atrapalha. E a internet é um lugar onde as pessoas performam, né? Então, é o que se espera de você. Então, é lógico que tem uma barreira ali, né? Que o outro não está me vendo, não está frente a frente. Então, eu vou sentir um pouco mais de liberdade de poder dizer, né? Coisas que talvez eu não falaria pessoalmente para essa Se pessoa. promover, né? Sim, só que será que eu sustento no pessoal ali, né? Que é o mais importante. Então, assim, eu acredito que o problema em si não está na internet. Está nessa dificuldade das pessoas entrarem em contato consigo, saberem separar o que é vida real, o que não é, né? E poderem fazer essa manutenção de suas relações de forma um pouco mais profunda, de forma um pouco mais séria, né? Porque, assim, é um caos. Eu escuto muito, né? Eu tenho muitas amigas, eu atendo muitas mulheres, né? Eu convivo com muitas pessoas nesse sentido. E aí eu escuto muito essa questão de, hoje o pessoal, eles flertam mandando foguinho, fala, oi, tudo bem, não sabe conversar, né? Minha parte eu fiz, a pessoa curte a story. Aí depois espera que o outro vai fazer tudo, assim. Então, quais são esses modelos de relacionamento que a gente tem construído atualmente? Né? Antigamente tinha toda uma construção, lógico que tinham questões muito sérias, muito graves, obviamente. Só que a gente sabe que as pessoas estão com essa dificuldade de encontrar a si mesmas. A gente vive um mundo muito superficial, muito corrido, não tem tempo para entrar em contato consigo. Então, se eu não entro em contato comigo, eu não vou me conhecer. E como que eu vou construir uma relação com outra pessoa, sendo que nem eu mesma eu me conheço? Sim. Então, são várias questões problemáticas associadas a isso e que vai respingar numa relação a dois. Sim. E quando a gente
leva isso para um aplicativo de relacionamentos, por exemplo, como o Tinder. E aí, parece que hoje virou uma febre, né? Uma moda que as pessoas colocam lá, terapia em dia, na bio. Isso é um indicativo, vamos dizer assim, que essa pessoa é uma pessoa boa para se relacionar? Ela faz parte de um checklist ali, que se a terapia tá em dia, é uma pessoa legal ou não é bem assim? É um bom indício, mas não é uma regra, né? Que bom que, né, o outro tem terapia, sinal de que ele tem interesse de se cuidar de si. Uhum. Só que existem terapias e terapias, né? Nem todo mundo que faz terapia entra em análise, né? Muitas vezes vão lá só para poder apagar fogo. Uhum. Mas até que ponto que ela consegue encarar os próprios demônios, olhar para si, suas sombras, se responsabilizar. Inclusive, Sim. é uma das questões que eu mais digo. Uma pessoa que não consegue se responsabilizar, não consegue virar e falar, eu errei, ela não consegue se relacionar. Ela sempre vai falar que foi o outro, e aí o outro vai se doar por completo, vai se sentir culpado, não vai ser um relacionamento, vai ser um jogo, Uhum. né? E só pessoas adultas conseguem se relacionar, e a gente sabe que muita gente não conseguiu fazer, né, alguns cuidados aí com as suas partes feridas aí, tanto da infância quanto da adolescência. Sim. Então, é um indício que bom, né? Nossa, a pessoa que eu vou conhecer, ela é terapeutizada, mas até que ponto ela, de fato, está implicada nesse processo de terapia. Uhum. Uma coisa é ir lá na sessão, outra coisa é fazer sua tarefa fora, na vida real. Tem essa Sim. diferença. E assim, é até engraçado dizer isso, porque, beleza, a pessoa pode estar com a terapia em dia, mas a pessoa pode ser ruim por natureza. Assim, vamos lá, opiniões. Não deu match, Tá. sabe? Não tô falando que uma pessoa é ruim. A gente vai organizar. Vai. Mas é a questão Até ontem mesmo eu tava vendo um vídeo falando sobre isso. Sobre magnetismo. Não é que existem pessoas erradas e pessoas certas. São pessoas que elas são incompatíveis. Justamente. Né? Então, essa incompatibilidade, ela tá muito ligada à vivência que essa pessoa teve, a como ela foi criada. Às vezes é uma pessoa que, ok, ela pode até ter feito terapia, pode até estar em dia, mas a gente tinha até falado que não é como se você simplesmente recebesse alta, pronto, não preciso mais de terapia, atingiu o nirvana aqui do autoconhecimento e... não, às vezes a pessoa vai, igual você falou, ela vai apagar fogo e ela vai ficar com várias questões que são inacabadas e isso é natural do ser humano. O que, vamos dizer assim, eu digo até mesmo por uma experiência própria, de que não necessariamente uma pessoa que ela está na terapia, ela vai ser compatível comigo, né? Sim. Isso vai muito além, né, do que ser uma pessoa terapeutizada. Primeiro, né, vamos organizar, é um assunto que eu gosto muito, né? Primeiro, o que é relacionamento? A gente precisa desconstruir tudo que nós aprendemos sobre relacionamento até hoje. Não é aquele conto da Disney, né? Não é aquela versão de que você vai encontrar alguém, a sua alma gêmea, a pessoa que foi feita para você, que vai durar para sempre, né? E etc, né? Não, relacionamento é algo que, para nossa tristeza, não é algo romantizado. Não, pelo contrário, quando vem com muita intensidade inicial, a gente diz que é uma red flag, né? Uma bandeirinha vermelha, né? É um sinal de risco ali. Então, para início de conversa, a gente tem que desconstruir o que é um relacionamento. Relacionamento são duas pessoas que decidem, que se escolhem, né? E decidem conviver juntas. Compartilhar momentos, dia a dia, construir algo. Relacionamento é muito mais sobre construir algo do que você já entrar ali e a pessoa já adivinhar tudo que em você algo pronto, pensa. né? Não existe algo pronto, né? Não existe. Tanto que você vai olhar as suas amizades que você tem hoje, mais profundas, elas vieram de uma construção. Algumas vêm até de uma inimizade, né? Você nem gostava da pessoa e depois tu vira amigo. Sim, então, assim, ainda tem essa questão da gente poder desconstruir o que é uma relação. Né? Eu digo que eu fui descobrir o que é um relacionamento saudável tem pouco tempo, assim, o que é de fato, né? A gente lê, a gente estuda, né? Mas só que a gente vem de âmbitos, lógico, que, né, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham, enfim. Mas a gente já vem das nossas primeiras relações com tudo muito bagunçado na nossa mente, né? Às vezes a gente sofre uma violência psicológica ali, entende que aquilo é afeto, recebe na vida adulta e aquilo vai gerar danos para nós. Faço isso porque eu te amo. E, né?
Aham. Bandeirinha vermelha aí, ó. Sim, uma red flag muito grande. Então, assim, já começa aí. Segundo, tem essa questão da compatibilidade. Tanto que é um pesar muito grande quando você encontra pessoas das quais são pessoas muito legais, só que você não é compatível. É até interessante você entender o que faz com que você sinta atraído por uma pessoa e não por outra. Uhum. Tem algo familiar ali pela que você atrai, né? Então, não é à toa, não é ao léu. Segundo, de fato, tem pessoas que são um pouco mais perversas nesse sentido de se relacionar, né? Então, assim, por exemplo, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, ou então pessoas que são muito embutidas nesse pensamento social de posse, de controle, né? Então, elas são mais propensas a não se relacionarem, a construírem um jogo relacional ali, na verdade, em que vai utilizar o outro em prol da sua vaidade, né? Em questão de seu controle, no sentido de posse. Uhum. E aí vem os relacionamentos abusivos. Sim. Né? Falando, vamos dizer assim, ainda não necessariamente sobre relacionamentos abusivos, mas uma dúvida que eu tenho é sobre essa expectativa que é gerada hoje em uma frase que é muito difundida na internet, que é não aceitem menos do que isso. E aí isso vem acompanhado geralmente, sei lá, vou dar um exemplo muito escrachado aqui, mas para poder ilustrar. Uma mulher vai e coloca lá no TikTok, no Instagram, um vídeo falando assim: meninas, não aceitem menos do que isso. E aí, tipo, o namorado deu um helicóptero pra ela. O namorado levou ela lá pra Europa de surpresa. E, vamos lá, querendo ou não, nesse momento da internet que a gente tá, onde a gente tá constantemente conectado, né, 100% conectado, como que a gente não se compara quando a gente vê algo assim? E vamos lá, gente, não precisa ir tão longe nesse exemplo do helicóptero. Às vezes tu vê que é uma pessoa que publica lá, e toda semana o meu namorado me manda um buquê de flores. Vamos lá. Considerando a realidade do Brasil, quem que tem cacife financeiro para poder bancar um buquê de flores toda semana? Beleza, eu sei. Não tô falando necessariamente de um buquê de flores toda semana, né? Mas como que a gente não se compara quando a gente vê 1 milhão de situações muito parecidas na internet a todo momento? E mais do que isso, né? Mais do que eu enquanto homem, vou me comparar com a pessoa. Mas e a mulher também, por outro lado, que ela vê uma outra mulher recebendo, né, o helicóptero, e ela fala assim: poxa, eu mereço isso também. Como que lida com isso? Nós, seres humanos, a gente foi criado muito nessa perspectiva de competição, né? Até uma perspectiva até biológica, né? Darwiniana, e, né, nesse contexto. Só que é importante a gente poder entender o que é nosso, né? Existe uma diferença entre necessidades românticas e necessidades afetivas. Necessidades românticas é toda essa coisinha aí de dar, né, presente, etc., fazer surpresa. É bonitinho? Até porque, né, nós mulheres, a gente cresceu, né, com as historinhas aí da Disney. Então, ficou muito no nosso inconsciente coletivo mesmo essa ideia de que ele ama quando ele faz surpresa, quando ele faz isso. Não que isso seja errado, obviamente. É gostosinho quem não gosta, né? Só que existem coisas mais importantes. Então, quando o outro ali faz aquilo ali na internet, ele tá performando de uma certa forma, né? Não que não seja verdade, mas tem um tipo de performance ali também. Então, é interessante você entender que atrás daquilo tem uma vida real, né? Será que o outro sustenta, né, as necessidades afetivas? Que as necessidades afetivas seria no sentido de compreender o outro, não julgar, não fazer com que o outro se sinta inferiorizado, enxergar, perceber o outro, questão de companheirismo, de parceria. É diferente. Tem muitas pessoas que têm as suas necessidades românticas supridas dentro de um relacionamento, só que não têm as necessidades afetivas. Muitas pessoas, inclusive. Caramba. Muitas. Então, a que custo? Eu tô performando, né, uma atitude até compensatória de uma realidade que eu não vivencio. Sim. Então, assim, pode até ser que o outro tenha, mas eu tenho. O que é importante pra mim? E você acha que isso está ligado à linguagem do amor? Eu digo, uma pessoa ela é mais ligada a presentes, outra pessoa é mais ligada a atos de serviço, né? Não sei se tempo de qualidade ou não tem necessariamente a ver. Então, assim, lógico que é uma teoria que é um pouquinho complexa. A gente tem outras também aí que são bem mais aprofundadas nesse sentido.
Lógico que cada pessoa tem as suas inclinações no sentido de demonstrar afeto, só que eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil uma pessoa dizer, minha linguagem de amor é dar presente e pronto, acabou. E né? morreu aí, né? Aí vem a síndrome de Gabriela, eu sou assim, nasci assim né, vou morrer assim, não vou mudar. Né? E aí, qual relacionamento que se constrói, se mantém à base apenas de presentes? Sendo que a presença, sendo que né, a questão do vínculo, da troca, né, de outras questões são extremamente importantes ali também. Ainda dentro dessa ótica dos relacionamentos, quando a gente olha para outras gerações, os nossos avós, nossos pais, né, as gerações mais antigas, os relacionamentos eles eram muito mais longevos e por uma série de questões, né? Antes a gente via muito lá nos primórdios da internet que não, mas os relacionamentos de antigamente que eram bons, porque eles duravam. Mas beleza, né? A que custo que eles duravam? Tem um monte de questões, até machistas mesmo, que as mulheres, elas não podiam sair de um relacionamento, era uma vergonha pra família, elas eram totalmente dependentes do marido. Só que, de outro lado, quando a gente joga para as relações atuais, elas são muito curtas, elas não duram nada. Então, vamos lá. Está faltando chegar em um equilíbrio entre esse relacionamento que durava muito e esse relacionamento que não está durando nada? Ou as pessoas simplesmente estão menos tolerantes? Ok. Os dois. Os dois. O Bauman, né, ele dizia em Modernidade e Amor Líquido, né, ele já trazia essa questão de que ele vem falar mais ou menos ali naquela transição de milênio, né, naquela troca ali, justamente dessa troca, ele faz até algumas comparações no sentido de que antigamente os relacionamentos eram mais sólidos, né, e agora são líquidos, né, são como uma água, né, eles fluem, né, entre os nossos dedos da nossa mão. De fato, é uma série de fatores. Lógico que antigamente tinha essa questão dos valores, os princípios um pouco mais bem estabelecidos nesse sentido. As pessoas, elas conseguiam construir uma relação de forma um pouco mais sólida, porém também, em alguns casos, tinha um preço para isso. Tinha um custo muito grande, como você bem disse. Né? A gente sabe que muitas pessoas tiveram relações que duraram uma vida inteira, só que tinha muita violência, tinha muito sentimento de posse ali dentro. E muitas vezes essas pessoas até desenvolveram um transtorno depressivo muito por conta disso, né? Agora, o pessoal anda mais crítico nesse sentido. Algumas pessoas, não todas. Só que também tem essa questão da pouca tolerância à frustração que a gente tem observado. Até um certo ponto é interessante não tolerar mesmo algumas questões, só que a gente vê um exagero de certos aspectos. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio, sim. A melhor forma de encontrar um equilíbrio é você poder analisar, né? Por quais motivos eu não estou tolerando essa relação atual, né? A questão do autoconhecimento mesmo, né? São motivos que, de fato, não são toleráveis, porque dentro de relações tem coisas que não são toleráveis, ou são questões que dá para ajustar. Porque se, na primeira situação de desconforto, a pessoa vir te comunicar algo que você fez que ela não gostou e você não tolerar aquilo e logo sair da relação, é porque, de fato, tem uma baixa tolerância à frustração ali que você tem que trabalhar, porque nossas relações são feitas de ajustes, né? De ajustes e desajustes. Então, é necessário conversar, é necessário você se responsabilizar pelas coisas que você faz. Agora, se começar a acontecer violências psicológicas, físicas, patrimoniais, sexuais, sejam quais forem, né? É importante você identificar para entender que ali não tem muito que possa ser feito. Até porque em casos de violência não tem o que ser feito. Não tem. A gente não muda. Sim. Né? A gente mal muda nós mesmos, quem dirá o outro. Então, é interessante poder identificar isso. E, para isso, o autoconhecimento, ele é um prato cheio para poder ajudar a pessoa a identificar essas questões. O autoconhecimento, pelo que você me disse, então, ele vamos dizer assim, uma chave para poder entender se o que a gente está falando aqui é de um relacionamento abusivo ou se é uma falta de tolerância de mim mesmo, né? Se é sobre a outra pessoa ou se é sobre mim. Sim. Essas são coisas que... Eu digo assim, dentro de uma relação, tem coisas que são toleráveis, né? Por exemplo, se a pessoa
ela é um pouquinho desorganizada, será que não dá para ajustar? Né? Se a pessoa prefere frio, você calor, né? Por que não? Né? Então, tem coisas que dá para conseguir. Lógico que o oposto demais também não vai ser sustentado. Mas tem algumas diferenças que fazem parte, são até saudáveis. Né? Então, é interessante você identificar quando você está sendo exigente demais ou até mesmo se auto-sabotando, né? Para não permanecer ali dentro daquela relação. Né? Agora, é por isso que é importante a gente falar mais sobre violência psicológica para as pessoas identificarem manipulação, o outro sempre fazer você se sentir culpada, né? São questões aí que são preocupantes e que, obviamente, vão prejudicar a saúde mental a longo prazo. E levando agora para o relacionamento consigo mesmo, a palavra, né, escolhida aí como a palavra do ano pelo dicionário Oxford foi o brain rot, que é a podridão cerebral, né? O cérebro podre. E é um fenômeno que as pessoas estão cada vez mais preocupadas porque está totalmente ligado ao consumo em excesso de conteúdos superficiais, conteúdos que não desafiam o cérebro. Vamos dizer assim, quando eu vejo essa preocupação, eu facilmente consigo me ver, inclusive, vendo vídeos do TikTok por horas, e às vezes é a mesma trend, às vezes é o mesmo tópico ali, e só mudam os personagens, só muda o cenário, a situação é a mesma, o desfecho é o mesmo, não tem nada de diferente, e a gente fica preso naquilo. Em tempos onde a gente tá totalmente conectado, vamos lá. Antigamente, quem é da nossa geração para trás, sabe que a gente conseguia entrar na internet e sair da internet. A gente entrava no MSN, né, que era o forte na época, a gente ficava ali 2 horas, 3 horas, já denunciando a idade aqui. Lan House. Lan House. Lembrei o ícone agora. E aí a gente ficava por 2, 3 horas e falava, vou sair aqui. E saía, beleza, mundo real tá ali fora, é totalmente diferente do mundo virtual. Hoje não existe mais essa barreira, hoje a gente tá 100% conectado a todo momento, o telefone é uma parte da gente. E como que a gente se cuida e como que a gente evita talvez esse brain rot, considerando que a gente tem excesso de informação a todo tempo, a gente trabalha muito e às vezes a única coisa que a gente quer é ficar no telefone para poder passar um pouco do tempo. É um desafio muito grande atualmente, né? De fato, a nossa vida tá ali no celular, né? Trabalho, relações, né? Então, você poder sair disso é extremamente complicado, até porque a gente tá falando até de vício, dopamina, né? Então, tem até... a gente tem falado muito sobre essa questão da geração dopamina, né? Que tem acontecido aí atualmente, que as pessoas, elas estão viciadas em intensidade, em prazer, em momento, né? E aí, com isso, a gente tem essa dificuldade da constância, de aproveitar o ócio. O ócio, ele é o que nos auxilia na questão da criatividade, por exemplo. Então, o que a gente indica para tentar transgredir um pouco esse sistema, enquanto é lógico que a gente precisa de mudança social, obviamente, mas o que nós podemos fazer em relação a nós mesmos até lá é tentar equilibrar os pratos, né? Ficar um tempo ali no celular, depois vai passear, respira, faz um tempo consigo mesmo, né? É uma queixa muito constante em consultório das pessoas se sentirem ansiosas quando elas ficam em silêncio, não tem nada para fazer, né? Então, isso é um problema muito grande. Então, é interessante você reprogramar, eu não gosto muito dessa palavra, mas é dentro da psicologia, mas é como se fosse reprogramar a sua forma de viver mesmo, a tua rotina. Então, é interessante você fazer esse movimento de ficar sozinho consigo mesmo, né? Não tô conseguindo ler um livro mais, porque antigamente a gente conseguia, hoje não se consegue direito. Ler uma página, já tá ótimo, né? Vai lendo uma página aí por dia, depois você aumenta um pouquinho essa meta, é como se você fosse se readaptando, né? Acalmando a mente, né? A gente precisa transgredir, senão a gente vai ficar viciado tanto, se a gente já não tiver, né? Que vai ser difícil sair dessa forma de funcionamento que tem existido aí atualmente. Aí que entra, né? Porque muitos de nós já estamos viciados, né? Sim. E eu não tinha essa dimensão, até aconteceu um episódio no ano passado, eu não me lembro exatamente em que mês foi, mas caiu a energia aqui em Patrocínio inteiro, mas além da energia também caiu o sinal de celular. E foi uma manhã
E aí eu lembro, eu tava trabalhando e aí falou, gente, mas não tem internet, não tem energia, pode ir embora pra casa, volta à tarde se a energia voltar. E eu me lembro que eu cheguei em casa e foi muito bizarro, porque eu cheguei em casa e falei assim, nossa, vou jogar alguma coisa. Eu falei, não, peraí, não dá pra jogar nada, porque tô sem energia. Não, eu vou mexer no telefone. Não, mas tô sem internet, o que eu vou fazer no telefone? Eu entrei numa parálise que eu falei assim, tá, mas o que eu vou fazer se não tiver energia e não tiver internet? No fim das contas, eu queria muito dar uma resposta de superação, que eu fui ler um livro, eu fui arrumar a casa. Não, eu fui dormir, porque não tinha o que eu fazer e eu tava totalmente isolado das pessoas. É o que eu te falei de estar conectado ou não na internet. Mas uma boa prática que eu tenho tido, e talvez você até pode validar ela e dizer se tem alguma outra, até para sugerir, mas para mim tem sido a academia, que é o momento onde eu tiro essa conexão ali a todo momento, imediata. É claro, vez ou outra eu ainda mexo no telefone na academia, mas é bem menos, porque eu fico muito focado na outra atividade do que necessariamente em teclar, em responder e etc. Tem mais alguma boa prática que você sugere? Algo dentro dessa linha para poder, sei lá, tentar resetar um pouco essa dopamina que a gente tem? Né? Redução de danos, né? Redução de danos, isso. Mas você percebe porque a gente desaprendeu a se relacionar? Porque a gente tá, né, só ali através de uma tela mesmo, tão dependente ao ponto da gente surtar quando não tá, né? Então, assim, de fato, entrar em conexão consigo mesmo, né? Porque a gente tem se afastado nesse sentido. Isso tem até relação com a ansiedade, né? Porque a ansiedade é muito pensamento, né? Então, digamos que o oposto disso são as sensações. Então, quando você está fazendo atividade física, você entra em contato com o teu corpo, com o que você está sentindo. Então, qual foi a última vez que você sentou, né, para tomar uma cervejinha com o seu amigo ou tomar um café com alguém e não olhou no celular? É um desafio aí para vocês, então. Para todo mundo, para nós. Para vocês não, para nós. Doeu ouvir isso. A próxima vez que você sentar com alguém para tomar uma cervejinha, para tomar um café, não olhar no celular. Só se for por uma questão de necessidade não. Dá um jeitinho de ir no momento que não precisa olhar. Urgência só. Sim. Você não vai olhar durante. Eu tomei uma fechada na semana passada que eu acho que vai pra minha vida. Que eu tava tirando foto de muitas coisas e eu tava num rolê. Tinha saído. E eu tava tirando foto de muitas coisas e a todo momento, tipo assim... Aí eu publiquei um story. E aí, naturalmente, vem as respostas, as reações. E eu tô lá respondendo o pessoal, e a pessoa falou assim... Cara, sai um pouco desse telefone, tipo... A gente saiu junto, eu tô aqui, e aí... E puxão de orelha. Nossa, não, eu acordo e falo... Nossa, aconteceu isso mesmo. Sim. Foi muito ruim. Sabe que eu tenho uma turma de amizade, né? Que a gente... já tem o nosso ritual de sair, né, toda semana um pouquinho, pra gente ter esse momento de interação e a gente fica monitorando um ao outro, assim, e sai do celular, né? Funciona? Tem funcionado dentro das possibilidades. Boa. Né? Mas a gente vai se ajudando a reduzir um pouco dessa questão de vícios, porque é muito preocupante. Sim. De fato, a intensidade, o momento ali não é a nossa felicidade. Felicidade nem sempre vai ter esse componente da intensidade. Muito pelo contrário. Então, existe uma diferença. Tem pessoas por aí que estão confundindo intensidade com felicidade. Porque senão você fica nesse looping de sentir prazer, uma vida dionísica, né? E sempre muito, né? Sempre muito. Né? Lógico que, uma vez ou outra, esses componentes nos fazem bem. Agora, o excesso disso o tempo todo, todos os dias, é um sinal de fuga aí de certas questões que tá com dificuldade de olhar. Eu comecei a olhar essas pequenas alegrias cotidianas de uma forma bem diferente. E recentemente, uma que aconteceu comigo que eu achei fantástica foi que eu fiz um café muito bom. Eu passei um cafezinho que tava, assim, excelente. Eu falei assim, gente do céu, como é bom saber passar um café. E, assim, não foi uma conquista, uma promoção no trabalho, uma viagem fantástica que eu fiz. Foi um café bem feito. Sim. E isso me deu um prazer, uma alegria. E
até pouco tempo atrás, eu digo pra você com clareza, eu ignoraria totalmente eu ter passado um café bom. Falaria que, tipo, nossa, dessa vez eu acertei. Mas aí, o que tinha aí? Qual era o componente? Você estava presente naquele momento. Você conseguiu observar. Será que a gente está presente? Né? É difícil, né? Confesso. Né? Nessa correria do dia a dia. Só que falta isso para nós, né? Também estarmos presentes no que estamos fazendo nesse momento. Não adianta você já ficar pensando o que você vai fazer depois, né? Agora, partindo para um lado muito mais de popular, né? Na psicologia, assim, dizendo de uma forma popular, por que tem tanta gente que fala que você não sabe que precisa de terapia até você começar a fazer terapia? Tá. Porque você chega lá achando que é só uma crisezinha de ansiedade, coloco entre aspas, porque quem sente é muito forte, Sim. né? E prejudica muito. Mas eu digo no sentido de que é apenas isso, e aí, ou então algum outro fator, né? Não, eu vim aqui só pra entender isso aqui, né? A pontinha do iceberg. Não aconteceu nada, não. Só... Aí você passa a sessão e você vai descobrir que tinha um gelo enorme ali, né, por trás daquela ponta do iceberg, esperando para poder ser revisitado, ser cuidado, ser visto. E aí você percebe que realmente você era muito refém das coisas que te aconteceram, né, e que tem muita coisa disfuncional ali que precisa ser modificada, né. Então, é quando você entra em consciência, é quando você se escuta. Muitas vezes nós precisamos falar em voz alta para a gente poder compreender a dimensão do quanto aquilo nos afeta. Sim. E tem um prazo ideal para fazer terapia? Digo, um período, Túlio, sei lá, 1 ano é legal, 2 anos é legal? É muito individual isso, muito. Né? A gente estava até brincando antes de começar, né, o podcast de que, na verdade, a gente precisa de terapia uma vida inteira. Lógico que com momentos de pausa, momentos mais de vivência, né? Eu até brinquei que eu não gosto muito da palavra alta, né? Lógico que, né, os pacientes, clientes são liberados, eles vão viver mais, né, e se terapeutizar menos em alguns períodos, momentos que a vida está um pouco mais branda, só que a vida nunca está 100% resolvida, né? Não depende só da pessoa, né? A gente está sempre mudando, né? Você não é mais o mesmo de 1 ano, 5 anos, 10 anos atrás. Sim. Acontecem coisas em nossas vidas e sempre vai acontecer, que bom. Né? Então, a gente precisa revisitar essas questões para a gente poder ir ajustando e não sendo refém daquilo que nos acontece. Então, é por isso que é muito individual, né? Tem pessoas que já trabalharam as questões principais ali de sua vida, conseguiu entender, né? Conseguiu lidar com muitos fatores e aí, depois disso, vai fazendo mais a manutenção, digamos assim. Né, já lidou um pouco com essas questões iniciais e aí depois volta para poder lidar com conflitos atuais. Sim. Né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu faço atualmente, né? Eu tenho minha terapia pessoal, né? Então, eu já lidei, né, com as questões aí de infância, apesar de que de vez em quando ainda não se visita. Sim. Né? Só que agora eu faço mais para manutenção, para poder lidar com conflitos atuais. Volto, faço, fico um tempo, percebo que a vida ficou um pouquinho branda, consegui... de uma certa forma, estabilizar, vou viver mais, precisou de novo, volto. E até uma pergunta que você respondendo aí já me veio na cabeça. Como que é pra você essa carga emocional? Porque, vamos lá, você mesmo disse, às vezes a pessoa chega ali, ela nem sabe da dimensão dos problemas que ela tem, porque tá no inconsciente dela. Mas e pra você que escuta tudo isso, vamos dizer assim, às vezes o quê? De 7 histórias diferentes por dia? Não sei quantas sessões. Como que fica o emocional? A terapia tem que estar em dia, né? A terapia da terapeuta tem que estar em dia, né? Sim, né? O pessoal se assusta quando a gente fala, né? Que esses dias aconteceu um fato engraçado, que eu fui mandar mensagem pra uma pessoa que eu acompanho, né? E aí era de manhã e eu mandei boa tarde, né? Aí ela brincou comigo, a tarde ela tá assim, a minha psicóloga precisa de terapia. Ela já tá apressada, né? Eu já tô fazendo, por incrível que pareça, eu tô fazendo. Mas assim, a gente precisa desconstruir alguns tabus que são extremamente importantes nesse sentido, porque é uma carga emocional muito grande que a gente retém, sim. Então, eu tenho algumas técnicas pós-sessão, durante sessão, né, até utilizando respiração mesmo, né, percepção corporal, para poder ir liberando um pouco dessa carga emocional, né? Tem a minha terapia pessoal, tem a minha vida social, que me ajuda muito nesse sentido também. Tem a questão do estudo, para entender o que é do outro, o que é seu, né? Para a gente poder ir liberando um pouco essa carga, né? Tem
A técnica de aterramento, né, que a gente utiliza muito hoje em dia, que é justamente essa coisa de contato com a natureza, de pisar em chão mesmo, Legal. literalmente, para poder fazer essa descarga elétrica que, querendo ou não, tem uma troca, né, ali. Você conversa com alguém sobre uma história muito triste, você vai sair dali um pouco mais triste, né? Até uma esponja, situação né, de né, causa e efeito. Então, é interessante a gente poder ter nossos meios para poder liberar, para a gente poder estar pronto para, né, as outras pessoas, para não ficar retendo muito, saber separar uma coisa da outra mesmo. É importante, né? Ótimo. Letícia, a gente havia conversado antes e para esse ano você tem alguns projetos muito legais. Alguns projetos, assim, que partiram de você, eles foram criados por você. Me conta um pouco mais, porque, se eu não estiver enganado, são 2 projetos, correto? Sim, eu também, né, dou aula, sou docente universitária lá na Unicep. Tem um que ainda está na gavetinha, que eu vou preferir a gente ainda não falar, mas que envolve essa questão da violência contra a mulher, que é um tema que eu trabalho muito, que eu pretendo Muito voltar. necessário. Né? Agora, tem 2 que eu já posso verbalizar um pouco, que já falta a gente só executar mesmo. Né? Depois a gente vai começar a divulgar. Um vai acontecer na metade do ano, que ele foi desenhado por mim, pela Vanessa Alvarenga, que inclusive ela vem aqui direto aqui na rádio com vocês, né? Ela tem o quadro dela também, que é fixo juntamente da Leide. Que legal. Né? Então, a gente já ministrou curso juntas em outros momentos e a gente pretende realizar um curso de manejo aí para algumas demandas específicas, como em casos de borderline, transtorno bipolar, né? A gente está desenhando um curso aí ainda para esse ano. Muito legal. Esse, no caso, vai ser voltado para estudantes e profissionais de psicologia Sim. e psiquiatria. Agora, tem outro, né, que também foi desenhado por mim e pela Estefânia, que é uma psicóloga, amiga, também docente universitária lá da Unicep, em que a gente pretende realizar esse ano, vai dar tudo certo, né? Que é um grupo terapêutico para mães, de apoio às mães. Né? Somos mães também, então a gente pretende poder fazer um grupo que atenda essas demandas emocionais das mães, que a gente sabe que são muitas. Mães, vamos dizer assim, mães recentes ou mães de todas vamos dizer assim, as idades? Todas as idades, não apenas mães que estão passando pelo puerpério, pelo período inicial, mas mães que já têm filhos um pouco maiores também podem participar. Caramba, né? Que legal. Sim, para a gente poder falar, porque realmente é uma demanda muito particular ali, são questões muito particulares, né? Que a gente quer fazer essa troca, né? A gente pretende fazer essa troca para poder auxiliar nesse sentido. Perfeito. Bom, Letícia, para poder finalizar aqui, como já é de costume, né? 3º episódio já, então eu já posso chamar de costume. A gente tem aqui o bate-bola jogo rápido, que são algumas perguntas aqui bem ping-pong. Não estava preparada? Não estava preparada. Mas são perguntas, assim, bem práticas mesmo. E a intenção é justamente aquela resposta que vier na cabeça pra gente poder fechar aqui com chave de ouro, beleza? Vamos lá. Então, essa eu vou ler, né? Porque eu não tenho isso aqui de cabeça. Se você não fosse psicóloga, o que você seria? Pintora. Um mito sobre terapia que precisa acabar. Tem cura? Boa. Nossa, essa nem eu esperava aqui. Um hobby seu? Tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha. Adoro. Um filme que todos deveriam ver. Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um livro que todos deveriam ler. Conversas Corajosas. Um pequeno hábito para melhorar a saúde mental. Se olhar todos os dias, ficar só consigo mesmo, alguns segundinhos por dia. Você por você mesmo, quem é Letícia? Um ser humano em eterna desconstrução e reconstrução. Fechou? Fechou. Que ótimo aqui. Até para encerrarmos aqui, Letícia, fala um pouco sobre você, né? Como as pessoas podem entrar em contato contigo. Tu tem um trabalho muito legal no Instagram. Então, fala o seu @, do Instagram, né? Pode quebrar a 4ª parede, falar pra câmera. Então, o momento é seu. Deadpool? Deadpool total. Bom, eu acredito que é isso, assim.
Como eu disse um pouco para vocês, já tem um tempinho que eu tô aí nessa caminhada, tem muito a ser construído. Eu gosto muito dessa psicologia humanizada e desconstruída, né, pra gente poder quebrar estigmas, tabus, inclusive sobre o papel do psicólogo. Então, eu tenho falado muito sobre isso em rede social também, ultimamente, sobre relacionamento, violência psicológica. Então, pode me seguir lá no Psique, PTC, qualquer dúvida, informação, pode mandar lá no direct mesmo, que eu respondo, passo o WhatsApp, né, para poder entrar em contato, para a gente poder conversar, seja no sentido de parcerias, também faço palestra, né, tô sempre em movimento aqui na cidade, né, e também no sentido de marcar terapia, né, psicoterapia. Justamente, beleza. Então, muito obrigado, viu, Letícia? É bom demais receber você aqui. É sempre uma troca muito rica, eu já conheço você já de algum tempinho, né, então... ter você aqui para poder falar de assuntos assim tão legais e que às vezes passam batido, porque a gente tá numa correria do dia a dia, é muito rico. Então, muito obrigado mesmo por ter topado vir aqui para poder conversar com a gente, tá? Eu quem agradeço, te parabenizo aí pelo projeto que você está executando, muito importante, muito legal. É importante a gente poder fazer essa conversa um pouco mais fluida mesmo. E desejo muito sucesso aí nessa caminhada. Obrigadão, tá? Viu? Obrigada. Pessoal, então acabamos aqui mais um episódio do De Túlio Um Pouco, seu podcast para poder conhecer as pessoas maravilhosas da comunidade patrocinense. Espero você no próximo.